Oi pessoal, eu sou a Camila, uma pessoa que está tentando implementar seus hábitos de leitura e hoje eu vou dar o pitaco sobre o livro A Arte da Guerra. Sim, A Arte da Guerra de Sun Tzu. Um livro muito conhecido no meio de forças armadas, de forças militares, ou até mesmo para quem se interessa aí pelo assunto de filosofia oriental e afins. É um livro muito antigo, ele é datado de 2.500 anos antes de Cristo. Então aí Sun Tzu viveu na época do imperialismo chinês. A China não era ainda como é hoje, né? Aquele país gigante, estavam ali vários reinos brigando, dividindo entre si. E outro fato também, né, que aqui nós temos textos que foram traduzidos aí ao longo desse tempo todo. Então, provavelmente aí surgiram algumas traduções, algumas adaptações que talvez não sejam fiéis ali àquilo que o Sun Tzu relatou. Mas, de todo modo, esse aqui é um compilado aí de suas ideias, de suas estratégias a respeito da arte da guerra, né? Porque não basta só chegar lá e sair brigando. Então, ele foi aí um general muito respeitado pelo seu tempo. E até hoje, inclusive, né, temos aí lembrança desse general. Bom, pessoal, antes de iniciar, não tem um enredo em si o livro, né? São uma série de tópicos, assim, como se fosse um andamento de uma guerra. Mas eu preciso chamar a atenção para o prefácio desse livro. E outra coisa, talvez se você também está aí nesse intuito, né, de tentar implementar seus hábitos de leitura, gente, leiam atrás, leiam as orelhas do livro, leiam o prefácio, apresentações, notas de rodapé. Isso tudo é muito importante para a gente poder criar uma compreensão melhor do livro, né? Igual eu falei, eu tinha já há muito tempo esse desejo de ter uma rotina de leitura, e quando a gente fica parado com isso, você acaba perdendo o jeito ali mesmo das coisas. Mas enfim, voltando ao prefácio em si, né? Gente, ele simplesmente, na China lá naquele momento não era ainda o que é hoje, de divisão e de guerras entre reinos e tudo mais. E daí o Sun Tzu falou, poxa, né, ele queria ali seu lugarzinho ao sol ali nesse rolê todo. Então ele chegou para um imperador e falou, olha, eu sou capaz de treinar aí o seu exército e você não vai perder né, você não vai perder a batalha. E o imperador, ele ficou assim, um pouco descrente assim da ousadia da afirmação do Sun Tzu, né? E aí ele disse, Sun Tzu, eu vi a obra que você criou sobre a arte militar e fiquei feliz, mas os preceitos que você me dá me parecem ter uma execução bem difícil. Existem até alguns que creio serem absolutamente impraticáveis. Sun Tzu disse que poderia até treinar mulheres para a guerra, né? E, enfim. E aí o Sun Tzu falou, você tá me desafiando então? Vamos ver. Conta-se essa história, a gente não sabe se é verdadeira ou não. Daí o rei cedeu algumas princesas para o Sun Tzu treinar. E dentre essas princesas, duas das suas favoritas, se é que vocês me entendem. Bom, essas duas foram, né, logo encabeçar ali a fileira em que elas foram colocadas, liderando ali as demais. E o Sun Tzu começou o treinamento com elas, que a gente chama hoje no militarismo de ordem unida, que seria, né, os movimentos, virar na hora certa, pro lado certo e tal. Bom, gente, imagina só, um bando de princesas, de mulheres femininas e tudo e tal. Naquele contexto todo, elas começaram a rir, tipo, acharam que você tá de sacanagem, né? Você tá de zoeira comigo. E o Sun Tzu pacientemente, não, peraí que eu vou explicar de novo. E voltou, falou, não, vai tocando tambor, vocês vão virar para tal lado, você vai virar para tal lado. E elas continuaram rindo. E não obedeciam, ou fazia tudo, tipo, errado mesmo, enfim. Daí, por fim,
ele tomou uma decisão. Ele falou assim, olha, vocês não vão me obedecer não? Vocês precisam da disciplina. Vamos fazer o seguinte, duas de vocês vão ser sacrificadas aí para mostrar o exemplo aos demais. E imaginem só quem eram essas duas que foram aí decapitadas pela espada cruel do Sun Tzu. Sim, as duas preferidas do imperador. Então, isso aí foi um fato que à época, né, surgiram vários burburinhos, o rei ficou muito chateado, mas depois, assim, né, e o Sun Tzu ganhou notoriedade e foi para outro reino poder liderar aí os exércitos. Então, assim, ou seja, ele demonstrou que ele realmente era capaz e que realmente ele não tinha receio em fazer o que tivesse que ser feito. Até porque, depois disso, as outras mulheres começaram a fazer ali tudo que ele mandou direitinho. Então, assim, não quiseram pagar para ver, né? Então, ele, de certa forma, provou o seu feito, que conseguiria até treinar princesas e mulheres que não tinham ali a habilidade para a guerra. Então, pessoal, o que acontece? Esse livro ele é dividido em 13 capítulos, é um livro bem curtinho de se ler, tá? Eu li em ordem, talvez nem seja tão necessário assim, você não se sinta perdido se ler fora da ordem, mas eu gosto de ler, eu gostei de ler em ordem, e você pode escolher aí, outra vez, se você escolher um dia por capítulo, em 13 dias você finalizou a leitura. Então é algo muito tranquilo, em metade de um mês, assim, né, de acordo aí com a sua disponibilidade de tempo. Então, ele começa falando de fundamentos da arte militar, início de campanha, ou seja, quando está se montando ali todo o cenário para a guerra, do que é preciso prever antes do combate, capacidade das tropas, da habilidade para gerenciar a tropa. Então, assim, quais vantagens que tem que se buscar ali numa guerra? Qual a conduta que as tropas devem ter? Qual a conduta que o general deve ter? Então, assim, fala sobre lidar com o fogo, fala também sobre respeitar, a importância de respeitar o povo, não deixar o povo ali à míngua, guerreando sem fim, numa guerra que não acaba, que às vezes você não tem, né, realmente nenhuma expectativa de vitória e deixar o seu povo ali na miséria. É bem interessante essa parte também. Então ele trata aqui de vários aspectos que envolvem a guerra, desde a preparação para o terreno, desde a preparação da tropa e até mesmo sobre o próprio general, né, que vai liderar, quais as características e tudo mais. Fala-se também sobre não evitar a guerra, na verdade. Ele no início do livro ele fala que se deve evitar uma guerra, se você puder evitar, né, que a vitória já começa por aí. E aí, falando em vitória, ele fala o seguinte, no capítulo 3, que vai falar sobre o que é preciso você saber antes do combate, ou seja, é uma preparação, né, um estudo prévio ali do que seria a guerra. Em primeiro lugar, você precisa saber quando é a hora de entrar em combate e quando é conveniente se retirar, até, né, pegando o gancho lá que eu falei sobre respeito ao povo, né, ao seu povo e tudo mais. Saber empregar o pouco e o muito segundo as circunstâncias. Mostrar a mesma afeição aos simples soldados que pode ser observado aos principais oficiais, ou seja, o reconhecimento da tropa, o reconhecimento de que aquele soldado é importante, que cada pecinha ali é importante para a vitória, e aproveitar todas as circunstâncias previstas e imprevistas. Então aqui, hoje, lendo esse livro, ele está bem marcadinho até, que eu fui marcando algumas frases, alguns contextos que me interessaram. E daí eu vejo que de certa forma, viraram algumas citações até de autoajuda barata, me perdoe aí, mas eu acho que não tem outra
outra forma agora no momento que eu possa expressar, se não isso, mas é um livro que foi feito no contexto para a guerra. Eu sei que hoje ele às vezes é até utilizado no meio de produtividade, no meio, enfim. Mas é um livro que a gente não pode perder de vista, que foi voltado especificamente para a arte militar, né, para a guerra. Então, o que eu gostei muito também, além dessa forma muito ampla que o Súdice tratou, é a forma clara que vem exposto aqui, as suas ideias. E principalmente sobre o respeito que ele traz em relação a quem vai gerenciar. Inclusive, ele coloca características das pessoas, quem vai gerenciar, o que deve ser, como que deve atuar. Então, assim, no capítulo da habilidade para gerenciar as tropas, ele fala: possuem verdadeiramente a arte de gerenciar bem as tropas aqueles que têm sabido e que fazem saber a sua potência ser formidável. Ou seja, ele tem que ter autoconhecimento, né? Que tem adquirido uma autoridade limitada, que não se deixam abater por nenhum evento, por mais desagradável que seja, que não fazem nada precipitadamente, que se conduzem, mesmo quando são surpreendidos, com o sangue frio que normalmente tem nas nações bem pensadas e nos casos previstos com bastante antecedência, que agem sempre em tudo o que fazem com aquela prontidão que é quase toda fruto da habilidade combinada com uma grande experiência. Então, ou seja, não é qualquer pessoa aí que tenha essa responsabilidade de gerenciar bem uma guerra, não é mesmo? Mas esse trecho, assim, eu achei bem interessante, que me lembrou um pouco, não sou conhecedora profundamente do estoicismo, mas me lembrou um pouco o estoicismo, porque para mim talvez uma palavra que pudesse resumir esse trecho que eu li para você seria a resiliência mesmo, né? Você fazer o que tem que ser feito, qualquer que sejam ali as circunstâncias, né? Seja as circunstâncias que você previu, seja aquelas que você vai ter que lidar ali naquele exato momento. Então, assim, é um livro muito tranquilinho de se ler. Não é um livro, né, que traz um enredo, que traz uma história, mas há muito tempo eu já tinha curiosidade por esse livro, por essa obra, porque eu, de certa forma, gosto um pouco. Eu vejo mais como um livro de filosofia oriental mesmo, né? Então, eu gosto. Filosofia é um tema que me interessa também. Então, enfim, fica aí o pitaco de hoje. Se você gosta desse tema, se você se interessa por essa área, você vai gostar desse livro. É um livro muito tranquilo de se achar, um livro muito tranquilo, até já está em domínio público na internet, você pode conseguir acessar por lá e dar uma olhadinha também, tá? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui com o Pitaco de hoje e até o próximo Pitaco. Tchau!